Olá, olá, olá. Aula de hoje, funções orgânicas, assunto mega relevante a nível de vestibular. Muita coisa mesmo. É tópico certo que vai cair alguma questão envolvendo esses assuntos, seja em Enem, seja UERJ, nesse ano, no ano que vem, na data que for realizada o vestibular de agora, de 2020. Então, fica ligado aqui nos próximos minutos que a gente vai começar a falar agora sobre funções orgânicas. E para isso, vou abrir meu PowerPoint. Um PowerPoint aberto. Vamos entrar no assunto funções orgânicas, que vai ser dividido em duas aulas, para não ficar muito longa. Já tem chance dessa aula ser o recorde de tempo de uma aula minha, porque provavelmente eu vou passar muito tempo falando sobre funções orgânicas, é um assunto muito longo. Primeira função orgânica, álcool. A gente não vai falar de todas hoje, a gente vai falar principalmente das oxigenadas, que têm oxigênio. As nitrogenadas eu vou deixar para a aula que vem, para o vídeo que vem, para a semana que vem, até para vocês conseguirem assimilar todas as funções orgânicas, porque são muitas de fato. Então, a primeira função, álcool. A função álcool, eu vou botar ali o que tem na função álcool. É quando eu tenho uma hidroxila, esse grupo OH, ligado a um carbono saturado. E pausa para a gente lembrar de que carbono saturado e carbono insaturado. Carbono saturado é quando o carbono não está fazendo ligação dupla ou tripla, ligação pi entre carbonos. Então, carbono saturado é isso. Para ser álcool, o OH tem que estar ligado a um carbono que seja saturado. Se estiver ligado a um carbono insaturado, não vai configurar um álcool, vai configurar outra função que a gente pode falar, ou outras funções nessa aula. Então, exemplo de álcool, primeiro é esse daqui, OH ligado a um carbono. Esse carbono faz dupla ou tripla? Não está fazendo ligação pi. Ou seja, isso daqui eu tenho uma configuração de um álcool. Um outro também é álcool, OH ligado a carbono saturado. Esse outro, a cadeia em si, essa cadeia daqui toda, ela é insaturada. Esse carbono é insaturado, faz ligação pi entre carbonos. Esse daqui também. Só que esse do meio já não é insaturado. Esse já é saturado. E é ele quem está ligado ao OH. Portanto, isso daqui que eu estou mostrando é um álcool? Sim, isso aqui é um álcool. OH ligado a carbono saturado, está valendo. Álcool. Já esse outro, não é, porque o carbono que está ligado ao OH faz dupla. Se faz dupla entre carbonos, ele é insaturado. Por isso não pode ser um álcool. Esse caso daqui não é um álcool, pertence a uma outra função. A gente não vai estudar, mas eu posso colocar aqui, ó, qual é o nome dela para você estudar depois. O nome dessa função é, deixa eu botar aqui o textinho, enol. Isso daqui é um exemplo de um enol. Vou mover para cá. Este último é uma função chamada enol. Mas a gente não vai estudar muito a fundo ela. Enfim, falamos um pouco de o que é um álcool, do que não é um álcool. No caso aqui, esse último não é. Se você quiser marcar até, fazer lá um desenho, botar um X lá bem grande, indicando que isso aqui não é álcool. Olha o meu X, que maravilha. Então, aquilo ali não é álcool. Vimos o que é, o que não é. Vamos classificar, então, os álcools. O resto. Sendo um álcool, pode ser classificado em primário, secundário, terciário, quaternário. Isso aí não faz referência diretamente ao carbono que está ligado ao H. Se o carbono que está ligado ao H for primário, estiver ligado só a um radical, o álcool é primário. Se estiver ligado a dois outros radicais carbônicos, secundário. Se estiver ligado a três, esse carbono daqui, né, o álcool vai ser terciário. Dessa forma, esse álcool é um álcool primário. Aqui, esse carbono está ligado nesse outro carbono. Está ligado a um radical carbônico. Então, se ele está ligado só a um, primário. Aqui é um álcool secundário. Esse carbono do OH está ligado a dois outros carbonos, álcool secundário. Já esse também é secundário. Carbono que se liga ao OH é carbono secundário, portanto, o álcool é um álcool secundário. Vimos então quando é álcool primário, quando é álcool secundário. Nós tivemos o terciário aqui como exemplo, mas a gente poderia desenhar um. Vou desenhar um aqui rapidinho, para vocês verem quando eu tenho um exemplo de um álcool terciário. OH. Esse meu desenho aqui lento é para eu conseguir desenhar bonitinho e mostrar que esse carbono daqui é terciário e é o carbono que se liga ao H. Isso daqui, então, é um álcool terciário. Vou limpar essa parte daqui que eu desenhei, então. Foi. Passando o slide, já estamos há muito tempo aqui nessa parte de álcool. Deixa eu limpar toda a minha tela. Consegui limpar ali aquela parte também. A gente vai para a nomenclatura de álcool.
Então, em nomenclatura de álcool, a gente vai ver o seguinte. Regra de nomenclatura vai ser essa daqui. Prefixo mais infixo mais ol. Lembra de hidrocarboneto? Lembra de nome de hidrocarboneto? Terminava em O. Aqui em álcool não, vai terminar em O. Ol, no caso, né? Então, etanol é um exemplo de álcool. Butanol é um outro exemplo. Então, vou botar aqui o exercício da letra A. Está o exemplo lá da letra A. Aí, repara quantos carbonos eu tenho aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu falei butanol, né? Então, met, et, prop, but. But, só tem ligação simples entre carbono, butan, e como é álcool, vai terminar em ol. Então, butanol, só que tem algo a mais. O que é esse algo a mais? Butan, ol. Por que tem esse 1 aqui? Indica a posição de onde está, quando a gente está olhando ali, o meu grupo funcional. De onde eu vou começar a numerar? Igual lá em ramificação, em saturação, da ponta mais próxima de onde tem o grupo funcional. Eu vou começar a numerar daqui. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Por isso vai ser butan 1-ol. Então, butan 1-ol é o nome desse composto daqui. Esse 1 está fazendo referência à posição. Diferente se fosse isso. 4 carbonos também. O OH está ligado no carbono de número 2. Eu vou começar a contar aqui da esquerda, não da direita. Do mais próximo do grupo funcional, né? Então, vai ser butan 2-ol. Já esse, na letra C, tem outra variável. Lembra de onde eu começava a contar? Por exemplo, eu começo a contar da ponta mais próxima, mas a ponta da esquerda é a mais próxima da ramificação. A da direita é mais próxima do grupo funcional. Tem uma ordem de prioridade. A ordem de prioridade é do grupo funcional em relação à ramificação. É do grupo funcional em relação à insaturação. Então, o grupo funcional tem essa prioridade. Dessa forma, o nome vai ser 3-metil-butan-2-ol. Olha a ordem de prioridade. Primeiro eu vou olhar, para numerar, o grupo funcional. Depois a prioridade da insaturação. Depois da ramificação. Por que 3-metil-butan-2-ol, então? Começa a numerar daqui, da direita. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. No carbono 3, eu tenho uma ramificação metil. 3-metil. 4 carbonos, butan. Só tem ligação simples entre carbono. 2-ol. O OH está no carbono 2. Faz referência ao número aqui de onde está o OH, o carbono 2. E ol, por ser um álcool. Está lá, 3-metil-butan-2-ol. Espero não estar indo muito rápido, nem muito lento. Espero que você esteja conseguindo acompanhar o meu ritmo. Segunda função éter. Acho que as funções vão acabando indo um pouquinho mais rápido ao longo do tempo. Não tão lento como o álcool. O éter é quando eu tenho o oxigênio como heteroátomo. Cadeia heterogênea. A palavra éter está ali presente, né? Então, exemplo. Cadeia heterogênea aqui? Sim. Voltando, nenhuma dessas aqui é cadeia heterogênea. Aqui é essa cadeia heterogênea. O oxigênio está entre 2 ou mais carbonos. No caso, 2 carbonos, né? O oxigênio está entre 2 carbonos. Está aqui entre esse e esse carbono. Mesma coisa aqui. Entre esse e esse carbono. Aqui, entre esse e esse outro. Repara que não necessariamente tem que ser no meio da cadeia. Aqui tem 2 carbonos para um lado e 2 para o outro. Mas aqui não. Tem 1 para um lado e 2 para o outro. Não necessariamente tem que ser no meio, mas tem que estar entre carbonos. A nomenclatura de éter é um pouco complicada, um pouco mais diferente, talvez. É o radical do menor lado, mais o oxi, hífen, ou tudo junto, né, mas só para separar ali. O nome do maior lado como se fosse hidrocarboneto. Então, exemplo. O primeiro, etoxetano. Por que etoxetano? Quantos carbonos eu tenho de cada lado? Eu vou dividir a minha cadeia aqui a partir do oxigênio. Então, eu divido assim, ó. Fiz uma linha imaginária no oxigênio. Quantos carbonos eu tenho na esquerda do oxigênio? 2. E a direita? 2 também. 2, qual é o prefixo? Et. 2, qual é o prefixo? Et. Etoxi, etano. Et mais oxi, nome do outro lado como se fosse hidrocarboneto. Etano. Ok? A gente bota o menor lado, né? Mas aqui no caso não tem nenhum menor lado. 2 carbonos de um lado e 2 do outro, está igual. Então, etoxetano seria o nome dele, como a gente já tinha discutido aqui. O outro vai ser metoximetano. Por quê? Um carbono de um lado e um carbono do outro, qual é o lado que tem maior número de carbonos? Não tem. Qual é o lado que tem menor? Não tem. Então, um de um lado e um do outro vai ser met mais ox, metox. Nome do lado do outro lado, como maior lado, como se fosse hidrocarboneto. Metano. Metoximetano. Acho que vai ficar um pouco mais claro, talvez, esse terceiro exemplo.
Eu vou um pouco mais de calma. Dividir a partir do meio. Na esquerda eu tenho um carbono, na direita eu tenho 2. Qual é o menor lado? À esquerda. Um carbono, qual é o prefixo que eu vou usar? Met, mais ox. Então, radical é met. Met mais ox, metox. Hífen, ou tudo junto. Nome do maior lado como se fosse hidrocarboneto. Primeiro, menor, a gente já nomeou, metox. O outro tem 2 carbonos. Et, como se fosse hidrocarboneto, só tem ligação simples, etano. E tem a letra O ali, etano. Metox, etano seria o nome dele. Certo? Conseguimos avançar, então, na nomenclatura de éter. É assim que a gente vai ver um pouco na nomenclatura de éter. E a gente viu mais ou menos foi a cara da função orgânica éter. É muito importante que você saiba diferenciar as funções. Isso é um assunto muito relevante. Saber diferenciar, sei olhar a cara ali de um álcool, sei olhar a cara de um éter. Isso é muito importante para vocês, para resolver as questões. Passando, então. Aqui eu estou mostrando só o seguinte, que essas 2 primeiras cadeias são simétricas, e essa é assimétrica. Eu acho que o nome está dizendo, né? Simétrico porque um lado é igual ao outro. É assimétrico porque um lado é diferente do outro, por isso assimétrica. Terceira função que a gente vai ver é a função fenol, quando eu tenho hidroxila, que é o grupo OH, quando se liga diretamente no anel aromático. Então, vamos com calma. Isso é um exemplo de um fenol. Isso é um exemplo de um fenol. OH ligado direto no anel aromático. OH ligado direto no anel aromático. Isso aqui pouco importa para a gente. O OH também está ligado direto no anel aromático. Mas esse OH se liga direto no anel aromático? Não. Isso daqui não é fenol. Vou passar uma caneta aqui para marcar que isso não é um exemplo de um fenol. Não é fenol porque esse OH se liga no carbono que se liga ao anel aromático. A gente já viu que função orgânica é essa, né? A gente já viu que quando eu tenho lá uma função orgânica que o OH está ligado no carbono que é saturado, a gente sabe que isso aqui é um álcool e não fenol. Então, portanto, esses 3 são fenóis, mas esse daqui não, e corresponde à função álcool. A nomenclatura de fenol é sempre os radicais mais fenol. Aqui no primeiro, não tem nenhum radical além do fenol, então o nome é fenol. O outro tem esse radical aqui que é um etil. Em que posição? 1, 2, 3. Lembrando, eu começo sempre do grupo funcional, é prioridade, né? Então, se esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, porque é o mais próximo da minha contagem. Não seria mais próximo eu contar assim, 1, 2, 3, 4, 5. Não, é o menor número que a gente vai ter que colocar. Então, cai no carbono 3 a ramificação. Por isso vai ser 3 etilfenol. Esse radical é etil, tem 2 carbonos. Mesma forma, assim, esse é o 1, esse é o 2. O nome vai ser, então, 2-metilfenol. 2-metilfenol. A gente poderia dar nomes para esses daqui. Eita, deixa eu apagar aqui com a minha borracha. A gente poderia também dar nomes para esses de acordo com o que a gente já tinha falado na aula passada. Daquele do ortometipara, lembra? Então, esse pode ser o ortometilfenol. Nas posições 1 e 2, eu tenho o fenol, o OH e o metil. Ou esse poderia ser o ortometapara, o metaetilfenol. Nas posições 1 e 3, eu tenho o etil e o fenol. Sem indicar qual é o 3, qual é o 1, se você estiver inseguro ou inseguro. Foi fenol? Esse daqui não é fenol, mas o nome seria fenilmetanol, como o álcool. O anel aromático, benzeno, como ramificação, a gente chama de radical fenil. Por isso que é o fenil, e aí tampa uma parte. Eu estava tampando aqui na minha tela, não dá para fazer isso. Mas se a gente tampasse uma parte, se a gente tampasse todo aqui, tentar tampar todo o anel aromático, se a gente tampar todo mundo aqui, todo o benzeno, só vai restar isso, um carbono e OH. Lembrando de nomenclatura de álcool, seria metanol, o nome, metanol. E outro que é um radical, seria o fenilmetanol. Por isso o nome desse cara assim. Vamos pegar a borracha aqui para apagar. Dá-lhe borracha neles. Foi. Deixa eu só vou deixar aqui esse X para vocês. Quando você for estudar, ficar nesse slide já marcado o X. Vamos então, o que é fenol, a diferença entre fenol, álcool e éter, é importante que vocês consigam lembrar. Quarto, cetona. Estou acabando, mais ou menos. São 7. Estamos na metade do caminho quase. Então, cetona é quando eu tenho o grupo carbonila, que é esse C dupla O, esse daqui, ó.
onde esse carbono da carbonila é secundário. Você vai ter que diferenciar principalmente uma acetona de um aldeído, que é a próxima função que a gente vai ver. Olha, C dupla carbonila, esse é o nome do grupo. Esse carbono é secundário, que maravilha esse S. Mas esse carbono é secundário. Está valendo, é uma acetona. Esse carbono daqui da carbonila, que está ali fazendo dupla O, também é secundário, também está ligado só a 2 carbonos. Então está valendo, cetona. Esse daqui também é secundário. Esse carbono está ligado nesse e nesse. Carbono da carbonila, né? Não é que eu esteja olhando para, vamos supor, para esse carbono daqui ser secundário, primário, isso não, é terciário. Mas olha para o carbono da carbonila, está ligado a C dupla O. Já esse não, toma cuidado, muito cuidado. Isso daqui não é cetona. Se eu falei que a gente vai confundir cetona com aldeído, isso é um aldeído. Mas por que não é cetona? Esse carbono não é secundário. Esse daqui está ligado a 1, isso não é carbono, só um carbono. Isso daqui, então, é primário. Que perfeito. Então, esse último não é exemplo de uma cetona, é exemplo de um aldeído. Nomenclatura de cetona, como que eu dou? Vai ser sempre prefixo, mais infixo, mais zona. Então, exemplo. Esse daqui que a gente está vendo primeiro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. X é o prefixo que a gente vai usar. Tem ligação dupla? Tem ligação pi? Tem. Entre carbonos? Não. Então, o infixo é an, hexan. Falta indicar onde vai estar essa parte do ona, né? A parte da cetona. De onde eu vou começar a contar? Esquerda ou direita? Direita. 1, 2, 3. Carbono 3. Então, vai ser hexan 3, ona. Aqui eu tenho uma ramificação. Já vai ser assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser, então, 3-metil, hexan, perdão, pentan, são 5. Pentan 2-ona. Então, 3-metil, pentan 2-ona, está lá na nomenclatura. Já desse outro, é propanona, já botei direto. E por que eu não coloquei propan 2-ona? É redundante. Se é redundante, a gente não tem que colocar o número. Poderia ser cetona se tivesse em alguma posição diferente desse carbono daqui? Não. Se a dupla O tivesse nesse carbono, não seria cetona. Esse carbono é primário. Se a dupla O tivesse nesse, não seria cetona. Seria redundante. Por isso, não podemos colocar propan 2-ona, certo? Não é que não podemos. Não é que a gente, se eu colocar, tem problema? Tem. Você vai perder ponto por isso. A gente não vai colocar propan 2-ona, só propanona. Já nesse a gente tem que colocar a numeração porque tem mais de uma possibilidade. Conseguem observar o porquê disso? A gente poderia ter mais possibilidades de estar essas ramificações. Ou então o grupo funcional. Passamos de cetona. Vamos para o próximo, aldeído. Aldeído, quando eu tenho o grupo carbonila também, e onde esse carbono da carbonila não é secundário. É esse exemplo daqui, né? Isso é um aldeído. Então, coloquei o mesmo exemplo. Aldeído, esse carbono da carbonila não é secundário. Esse outro também. Ele é primário. A gente chegou a classificar um pouco o carbono da carbonila. A gente chegou a lembrar que quando o carbono não está ligado a nenhum carbono, a gente classifica como primário também. Esse daqui também é primário, não se confundam, está ligado só nesse carbono, esse H é hidrogênio, né? E nomenclatura de aldeído sempre termina em -al, enquanto cetona terminava em -ona, aldeído vai sempre terminar em -al. Então está aqui, né? Aldeído. Então prefixo mais infixo mais -al, assim que a gente vai dar a nomenclatura. Esse daqui tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Nome, butanal. Esse tem só um. Nome, metanal. Esse tem 5, pentanal. Repara que eu não estou colocando o número para nada. Não coloco o número porque não tem necessidade. É redundante, gente. Se eu colocar aqui qualquer posição que eu coloque, sendo aldeído, vai estar na ponta, vai estar no carbono de número 1. Então, se tiver aqui, é aldeído. Se tiver aqui, é cetona. Cetona e aqui é aldeído. Qualquer posição é número 1. Aqui só tem um carbono. Não precisaria de qualquer jeito. Aldeído. Cetona, cetona, cetona. E aqui seria aldeído se a dupla O estivesse, né? Ou seja, sempre vai estar nas pontas. Aldeído está sempre no final, na ponta da cadeia. Temos que conseguir mentalizar e diferenciar aldeído de cetona. É muito importante isso. Seguimos? Vamos para a próxima. Sexta, ácido carboxílico. É quando tem o grupo carboxila, o nome do grupo carboxila. Juntos os dois. Dupla O, C dupla O, o nome não é carbonila. C dupla O, carbonila. OH hidroxila.
Juntou os dois, carboxila. Sem carboxila, carbonila com hidroxila, né, juntos no mesmo carbono, eu tenho o grupo carboxila e eu tenho um ácido carboxílico de função. Exemplo de ácido carboxílico, dupla OH no mesmo carbono, dupla OH no mesmo carbono, dupla OH no mesmo carbono, dupla OH no mesmo carbono. Isso aqui é um ácido dicarboxílico, que a gente vai chamar. Nomenclatura vai ser sempre ácido, prefixo mais infixo mais oico. Então, sempre termina em oico. Então, o nome desse daqui, por exemplo, tem 2 carbonos só. Se só tem 2 carbonos, met, et, próprio, but. Et, ácido etanóico. Tem um nome usual para ele, que é ácido acético, que é o princípio ativo, basicamente a gente pode chamar assim, do vinagre. É o que está lá no vinagre para garantir a acidez. Ácido acético é o nome usual. É importante a gente lembrar um pouquinho de alguns nomes usuais. Esse é o ácido acético. Esse outro, vou voltar lá na cetona, a propanona, tem nome usual de acetona, é usado como a acetona mesmo. Então, alguns nomes usuais são importantes, que pode ser que a questão fale de acetona, blá, 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 é importante que você saiba quem é. Ou o ácido acético, é importante que você saiba que é a mesma coisa que o ácido etanóico. Esse outro, 1, 2, 3, 4 carbonos, tem uma ramificação. Então, vai ser ácido, 1, 2, 3, 3 metil, 4 carbonos, butanóico. Ácido 3-metil-butanóico. Dupla OH sempre na ponta da cadeia, não pode estar fora da ponta. Senão, já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Se eu tivesse mais uma continuação aqui fora da ponta da cadeia, não teria como a gente ter isso, porque estaria quebrando o número de ligações. Seria mais só do que 4 ligações, estaria fazendo mais ligações do que o normal. Enfim, calma aí. Deixa eu só limpar o desenho aqui que eu estava mostrando. Estava limpando no lugar errado. Passar uma borrachinha aqui. Pronto. Esse outro é um ácido dicarboxílico, como a gente já falou, como eu falei. 1, 2, 3, 4 carbonos. Cuidado que não são 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. São só 4 carbonos. O nome disso vai ser ácido butanodioico. No caso, porque eu tenho ali duas dupla OS OH. De novo, não precisa a gente botar butano 1,4 dioico, porque vai ter que estar na posição 1, 4, sempre nas pontas da cadeia, né? Não tem como estar aqui e continuar a cadeia, porque senão vai estar passando o número de ligações. Então, ácido butanodioico vai servir. Última função éster. Éster é formado por uma reação chamada de esterificação. Então, falou de esterificação, éster, está tranquilo, está lá no nome. Entre ácido carboxílico e álcool, que vai gerar éster e água no meio ácido. Enfim, ácido carboxílico mais álcool vai gerar éster e água. Olha, isso é um exemplo de um ácido carboxílico. Isso é um exemplo de um álcool. Botou R e R' ali. Enfim, isso passando no meio ácido, com H+, aqui, né, em um meio ácido, vai gerar um éster e água. A ideia é, tira sempre a água dali. De onde eu vou tirar a água? Aqui, no caso da questão, tirou OH do ácido carboxílico e o H do álcool. Juntou os dois, H2O. Beleza? O que restou? R, C dupla O, aqui tinha uma ligação. Não tem mais, saiu o OH. Esse carbono, se não tem mais uma ligação, está faltando uma ligação nele. Você está fazendo 3. Esse O tinha uma ligação com H. Se ele está fazendo uma, o oxigênio tem que fazer 2 ligações. Só faz uma, tem que fazer outra ligação. Se esse carbono precisa fazer ligação e esse oxigênio também precisa fazer ligação, eles podem se juntar. Vai ficar assim, ó, RC dupla O, traço, O, traço, R'. RC dupla O, R'. Isso é um éster. Só para mostrar para vocês exemplos de éster. Isso é um exemplo de um éster. Beleza? Conseguem ver mais ou menos a cara? E olha uma coisa que a gente pode ver. Qual foi a parte do éster aqui que veio do ácido carboxílico? É sempre que tem a dupla O. O ácido carboxílico é quem tem a dupla O. O álcool não tem, né? Ou seja, eu consigo ver claramente qual foi a parte que veio do ácido e qual foi a parte que veio do álcool. Aqui, por exemplo. Deixa eu só botar uma caneta aqui para a gente ver. Dividindo a partir do oxigênio, do heteroátomo, que é ele quem vai decidir qual é o lado que vem do éster ou do ácido
do ácido carboxílico ou do álcool, perdão. A minha esquerda desse éster é quem vem do ácido carboxílico, quem tem a dupla O. A direita é quem veio do álcool. A parte do álcool tinha quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. A parte do ácido tinha quantos carbonos? 1, só 1. Então, 1 carbono veio do ácido carboxílico e 4 carbonos vieram do álcool. Um total de 5 carbonos no meu éster, né? Totalzão. Esse daqui é um éster. Repara que, se eu não tivesse isso daqui, ó, esquece isso. Que função orgânica isso aqui pertenceria? Seria a função éter, que a gente já aprendeu. Então, o que é um éster? Um éster é um éter com S a mais. Um éster é um éter com uma dupla O a mais no mesmo carbono que se liga ao heteroátomo. Conseguiram pegar aí mais ou menos esse bizu, essa ajuda para vocês? Então, isso é um éster. Esse outro também é éster. Desse éster, só para a gente tentar lembrar, quantos carbonos eu tenho no total? 1, 2, 3, 4. Não são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 4. 4 carbonos. Quantos vieram do ácido carboxílico? Dividir no meio. 2 à esquerda, 2 à direita. 2 daqui vieram do ácido carboxílico, é o que tem a dupla O. Os outros 2 vieram do álcool, certo? Então, é bom que a gente saiba isso, principalmente para dar nomenclatura. A nomenclatura de éster é assim, ó. Parte oriunda do ácido carboxílico mais o átomo. D, o nome é fulano de oato, D, parte do álcool mais ila. Maior confusão, mas eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro nesses exemplos. Aqui, o mesmo exemplo que a gente tinha dado. 2 de um lado, 2 do outro. A parte que veio do ácido é da esquerda. Não importa, são 2 de um lado, 2 do outro, né? Mas é bom que a gente lembre disso. É da esquerda, nem sempre da esquerda, mas é da esquerda porque tem a dupla O. 1, 2 carbonos. Met, et, prop, but, et. Parte oriunda do ácido carboxílico. Et. Etan, no caso, certo? Então a gente vai juntar os dois. Etan, noato, de parte do álcool. Et mais ila. Então, etanoato de etila seria o nome. No outro, 1, 2, 3 carbonos desse lado, 1 do outro. Parte que vem do ácido, tem quantos carbonos? 3. Met, et, prop. Propanoato de metila, no caso. Então, propanoato de metila seria o nome. Ok? É isso. Terminamos o slide, terminamos a nossa aula de funções orgânicas. Primeira aula, primeiro módulo. Já temos aí muito tempo de aula. Acho que vai ficar muito longo, já quase 30 minutos. Grande abraço a vocês, espero vocês na próxima semana. A gente aprendeu outra parte de funções orgânicas. Tema muito importante. Faça exercícios, estamos juntos.